Olá, boa tarde. A gente começa o RJ1 com informações de um crime que, mesmo estando em queda, ainda faz quase uma vítima por dia e provoca prejuízos milionários para a economia do Estado: o roubo de cargas. Os repórteres Francisco de Assis e Guilherme Peixoto fizeram mais um flagrante hoje e mostram que tem até estacionamento de caminhão roubado no Complexo da Pedreira. 6h30 da manhã, o bandido pendurado na porta do caminhão. O motorista e os ajudantes sob a mira da arma. Nessa moto, outro assaltante. Eles descem o Morro da Pedreira e logo depois avistam um carro da polícia. Decidem liberar o caminhão e dão meia volta. Essa carga foi abandonada e nós vimos esses dois bandidos fugindo a menos de 50 metros de onde estão dois carros da Polícia Militar aqui no acesso à comunidade em Costa Barros. A situação logo ganhou outras cenas assustadoras. O Globocop flagrou os dois assaltantes com outros homens armados pelas ruas da comunidade, passando ao lado de crianças indo para a escola. E minutos depois, veja só o que aconteceu. Olha só, Paixão, imagens ao vivo. O homem salta ali do caminhão ainda em movimento, abre a porta, pula do caminhão e está fugindo ali para tentar se esconder. Enquanto isso, a fuga do caminhão continua, veja só. O assaltante que dirigia também escapou. O caminhão foi abandonado numa rua sem saída, em frente a várias casas da comunidade, ao lado de um outro caminhão, numa espécie de estacionamento do crime. Os dois constam no sistema do Denatran como roubados. O ponto fica bem perto da Escola Municipal Jornalista e Escritor Daniel Pisa, onde a estudante Maria Eduarda foi morta em 2017, quando a polícia fazia uma operação na área. Hoje de manhã, o blindado da PM chegou à Pedreira por volta das 7 horas. Pela rua passava um grupo de pessoas, entre elas uma mãe com um carrinho de bebê. 2 helicópteros da Polícia Civil sobrevoaram o morro com policiais armados de fuzis. Enquanto isso, patrulhas percorriam as ruas. Outro grupo fazia buscas a pé. O porta-voz da Polícia Militar deu uma entrevista por telefone durante o Bom Dia Rio. O que é possível fazer para que a abordagem, ou entre aspas, o sequestro do caminhão não aconteça lá na estrada, lá durante o trajeto do caminhão? Policiamento extensivo, polícia na rua, integração com a Polícia Civil, fazendo a investigação dessas quadrilhas, integração com a Polícia Federal, nas rodovias federais, é polícia na rua, é ostensividade, é abordagem. O RJ1 já mostrou como essas quadrilhas envolvem até vigilantes de empresas de segurança, motoristas de caminhão e até mesmo comerciantes que encomendam carga roubada para revender. Segundo o Instituto Pereira Passos, no Complexo da Pedreira, moram cerca de 10 mil pessoas, obrigadas a conviver com cenas como essa. Mas a rotina dos roubos de carga não mexe apenas com a vida dos moradores de Costa Barros. O crime, muito comum em estradas e em vias expressas, se espalha por toda a região metropolitana. Ontem de manhã, um caminhão frigorífico foi parado por bandidos na Avenida Brasil. O Globocop também flagrou um caminhão de eletrodomésticos e brinquedos que tinha acabado de ser roubado na mesma avenida. Nossa produção conversou com o funcionário de uma das transportadoras. Ele contou que hoje cedo, um caminhão da empresa sofreu uma nova tentativa de assalto. Eu faço desconhecido a fonte. Se for tomar tudo aí, você pode colocar mais de 200 mil. Hoje tem uma nova tentativa no mesmo ponto do ocorrido de ontem, dia 19. Fernando Veloso, boa tarde. Você tem informações que acabaram de chegar da Polícia Militar, né? Quais são? Acabaram de chegar agora, Helder, eles mandaram uma nota para a gente informando o seguinte: em razão dessa operação, recuperaram 3 caminhões de carga roubada e um carro numa região conhecida como Bin Laden. Certo, e a gente tem aqui a ilustração dos números desse tipo de crime, né? Isso, vamos dar uma ideia de como é que é essa história do roubo de carga, porque a gente tem dito o seguinte: diminuiu em 2018, realmente diminuiu, deu uma queda significativa aqui, quase 1.500 roubos de carga a menos em 2018. Mas se a gente voltar na história, de 2013 tinha cerca de 3.500, isso foi aumentando. O que aconteceu de diferente aqui, Helder? A gente tinha intervenção federal com apoio de tropas federais. Então isso aqui diminuiu. A intervenção saiu, o apoio saiu. Tem uma outra ilustração que eu quero mostrar para a gente dar uma resumida nesses números, que mostra o seguinte: com esses números de 2018, a gente ainda tem uma média de 25 roubos de carga por dia. Isso representa, segundo, a gente conversou com a Firjan, falamos com a Firjan, e esse levantamento aqui é da Firjan. 588 milhões em um ano de prejuízo
para o transporte. Eu até que conversei com a Firjan, e esse número aqui, Veloso, ele é especificamente o valor das cargas, é uma média do valor das cargas que foram roubadas no ano passado. Agora, esse é um crime que atinge toda a sociedade. A gente mostrou ali a situação dos moradores, atinge as empresas e também atinge a sociedade de uma maneira geral, porque a indústria, uma empresa, antes de se instalar num lugar, aqui no estado do Rio, ela leva em consideração a situação de violência daquela região. Ou seja, uma indústria não vai se instalar nessa região da Pedreira porque não tem segurança e vai deixar de oferecer empregos. E para o consumidor é prejuízo também, porque toda a mercadoria que chega ao Rio de Janeiro, ela é vendida mais cara, porque a empresa ela tem que pagar um seguro muito mais alto e cobra também uma taxa de entrega de emergência. Perfeito, Elter. Agora a gente viu aí a ação da Polícia Militar, ela se mobilizou, pegou carga recuperada, o comandante do batalhão está fazendo uma operação ali chamada Passanada, enfim. Só que esse trabalho não se resolve só com isso. Inteligência. Tem que ter inteligência. Tem que ter integração com a Polícia Civil para coibir esse roubo de carga. Por quê? Se eles roubam a carga é porque eles encontram um caminho para vender esses produtos. E aí tem toda uma rede de receptação que alimenta esse ciclo criminoso que a gente precisa fazer esses números continuarem diminuindo.